Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia. 7-2. Hoje é segunda-feira, 9 de setembro de 2019. E vamos aos destaques do programa. Filas especiais para idosos e deficientes são ignoradas. Atendimento preferencial para quem tem mais de 80 anos, até em relação aos demais idosos, é lei. Receita Federal abre hoje consulta ao quarto lote de restituição. IBGE aponta São Francisco como maior valor de produção agrícola no estado. Bolsonaro deve receber alta em até 6 dias de cirurgião. Dólar comercial fechou a semana com menos 0,75%, cotado a R$ 4,07. Saca de açúcar cristal 50 quilos fechou a semana negociada a R$ 59,88, menos 0,20% ao dia. E a arroba do boi gordo no estado do Rio em ligeira baixa, cotada a R$ 146 à vista. Esses são os destaques do programa de hoje. Mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos 997971007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 20 graus e máxima do dia previsto para 29. O dia será de sol, algumas nuvens e sem previsão de chuva. Já no trânsito, o fluxo é tranquilo, passando para moderado nas principais vias de acesso ao centro da cidade. Boa movimentação de veículos nesse momento na Beira Valão, nas proximidades do Mercado Municipal e saída da Campos Farol com acesso a 28 de março. Reforçando, para os motoristas que vêm na pista principal, diminuir a velocidade próxima ao trevo. Só tem redutor na pista de baixo. A Ponte da Lapa também tem grande movimentação no sentido centro. Trânsito com maior quantidade de veículos em alguns trechos da 28 de março, Saldanha, Marinho, Pelinca e Formosa e também na rotatória próxima ao Shopping Estrada. Na BR-101, no sentido Niterói, pontos com lentidão do quilômetro 313 ao quilômetro 322 devido ao fluxo intenso de veículos em direção à Ponte Rio e Niterói. O tráfego no sentido Espírito Santo não apresenta alterações. Juntos o melhor Mix. Mix! Lei que garante prioridade do atendimento a deficientes físicos, idosos, mulheres grávidas ou com criança de colo nem sempre é respeitada, principalmente em bancos e supermercados. O PROCON orienta quem se sentir prejudicado procurar o gerente ou encarregado do local e reclamar, mas isso geralmente não funciona. Na última sexta-feira, por exemplo, uma senhora de 82 anos teve que mofar na fila de um banco em Campos porque um funcionário da agência ignorou seu pedido para atendimento especial. Além da falta de bom senso, tive meu direito desrespeitado, reclamou. A lei considera idoso quem tem mais de 60 anos. A lei nos assegura uma série de benefícios, mas poucos são respeitados. Precisa haver mais rigor na apuração das denúncias. O comentário foi feito por um advogado aposentado ao tomar conhecimento do caso de desrespeito ao Estatuto do Idoso ocorrido em uma agência bancária de Campos na última sexta-feira. O aposentado observou que, inclusive, há mais privilégios legais para acima de 80 anos e justificou que o Estatuto foi alterado, passando a garantir às pessoas que já passaram dos 80 preferências também em relação aos demais idosos, inclusive na Justiça. Ele fez referência à lei que entrou em vigor no dia 12 de julho de 2017. Mix Notícias. Quem tem direito à restituição de imposto de renda da pessoa física e vive expectativa quanto à data de recebimento poderá ter conhecimento a partir das 9 horas de hoje, segunda-feira, por meio da consulta que a Receita Federal abrirá ao quarto lote. A estimativa é beneficiar 2.819.522 contribuintes com um valor total de 3,5 bilhões. A Receita orienta que, para saber se foi incluído na leva dessa devolução, o contribuinte deverá acessar o site do órgão ou ligar para o Receita Fone 146, informando o número de CPF. São Francisco de Itabapoana é o município do interior do estado do Rio de Janeiro com maior valor de produção agrícola, tendo atingido 198,5 milhões em 2018. Houve crescimento nominal de 17,32% em relação a 2017, segundo dados do IBGE sobre a agricultura municipal do ano passado. A informação é do portal Conjuntura Econômica Fluminense, o Coniflu. Campos dos Goitacazes aparece com valor considerado negativo, registrando 76,7 milhões, uma queda nominal de 31,03%, mas houve crescimento de 0,14% na área colhida em hectare no período. O médico Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, cirurgião-chefe que realizou ontem a operação de correção de hérnia incisional no presidente da República, disse que Jair Bolsonaro
Bolsonaro deve receber alta médica em torno de 5 ou 6 dias. De acordo com ele, após isso, o presidente deverá estar apto a viajar em 7 a 10 dias, a partir deste domingo. A cirurgia transcorreu muito tranquila, não houve nenhuma sutura intestinal, não houve sangramento e a gente imagina que após a alta, se tivermos a alta em 5 dias, ele deve viajar em 7 dias, mais tardar em 10 dias, concluiu o cirurgião. Propaganda partidária semestral pode voltar a ser adotadas no sistema eleitoral brasileiro. A medida está no conjunto de alterações à legislação aprovadas no final da semana passada na Câmara dos Deputados e a expectativa é quanto à possibilidade de valer já para as eleições de 2020, mas, para tanto, terá de ser publicada em até 1 ano antes do pleito. O texto trata ainda de uso de recursos do fundo partidário, contratação de pessoal para trabalhar em campanhas, propaganda no rádio e na TV, entre outras mudanças. A publicação é prevista para até 1º de outubro. Mix Notícias. Após ter sido retirado de pauta por receber emendas em projeto do governo do Rio de Janeiro, que propõe redução em 8% no ICMS sobre o etanol em todo o estado, passando de 32% para 24%, pode retornar à votação no plenário a partir de amanhã. A retomada da pauta foi solicitada por deputados sob justificativa que há necessidade de análise mais aprofundada dos dados a respeito do recolhimento de ICMS sobre o combustível entre fevereiro de 2018 e março de 2019. A ANP está fechando o cerco a fraudes em combustíveis no país, em especial no estado do Rio de Janeiro, onde de janeiro a agosto de 2019, dos 1.898 postos existentes, 698 foram fiscalizados pelo órgão. De 187 encontrados com irregularidades, 31 acabaram sendo interditados. Ainda com relação às ações no estado, a ANP aponta 175 postos denunciados no PROCON, dos quais 17 tiveram bombas lacradas. Segundo a ANP, em 2018, o órgão aplicou multas de quase R$950 mil em 23 postos do Rio por conta de adulteração. Niterói e São Gonçalo lideram o ranking. Compensação pela utilização de recursos hídricos paga aos estados e municípios devido ao alagamento de terras no entorno de usinas hidrelétricas está sendo analisada na Câmara Federal, mas com rejeição, a proposta que susta a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, acusada de exorbitar do seu poder regulamentar. O projeto deve entrar na pauta do plenário desta semana. A relatoria discorda da acusação e justifica que a suspensão da resolução agravaria ainda mais a situação dos estados e municípios compensados, criando um indesejável limbo normativo. Acesso a cursos de especialização em medidas de enfrentamento à violência contra a criança passam a ser garantidos em todo o estado do Rio de Janeiro, por meio do Programa de Estímulo à Qualificação dos Profissionais da Educação Infantil. Lei neste sentido foi sancionada pelo governador Wilson Witzel e publicada no Diário Oficial da última quinta-feira. A regulamentação pela Alerj deve acontecer neste início de semana. O texto aponta que o objetivo é estabelecer a reserva de vagas em cursos especializados na primeira infância, concedendo bolsas e promovendo qualificação e identificação de sinais de violência na infância. Mix Notícias. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico vai perder 87% da verba de fomento à pesquisa em 2020, segundo a proposta orçamentária do governo. Esse recurso é usado para custear insumos, reagentes, equipamentos, laboratórios, entre outros materiais de trabalho. Em 2019, a dotação autorizada para essa finalidade foi de 127,4 milhões. A cifra despencou para 16,5 milhões, segundo dados informados pelo próprio CNPq no projeto enviado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. E o desmatamento na Amazônia brasileira praticamente dobrou entre janeiro e agosto. Foram aí 6.404 quilômetros quadrados destruídos ante os 3.336 devastados no mesmo período de 2018, totalizando uma alta de 91,9%. Os dados são dos alertas emitidos pelo DETER, que é a detecção de desmatamento em tempo real do INPE, que norteia o trabalho de fiscalização ambiental no campo. Juntos. O melhor mix. Apesar das palavras de incentivo do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, uma fusão entre DEM e PSDB não está em pauta nos dois partidos. Interesses políticos no curto e médio prazos têm desestimulado qualquer conversa neste sentido entre lideranças tucanas e democratas. A eleição municipal aparece como um entrave
imediato, porque cada partido já tem metas diferentes para 2020. O problema não é único, mesmo tendo como horizonte a disputa presidencial em 2022, a fusão encontra resistência. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de Procurador-Geral da República, o subprocurador-geral Augusto Aras definiu a estratégia dos próximos 15 dias. Além de percorrer os gabinetes dos senadores, Aras buscará dialogar com as diferentes correntes políticas e tentar diminuir a resistência ao nome dele entre integrantes do Ministério Público, causada pelo fato de ele não ter integrado nem ter concorrido à lista tríplice da categoria. Mix Notícias. A equipe econômica estuda o fim das isenções de imposto de renda nas letras de crédito agrícola e imobiliário e nos certificados de recebíveis agrícolas e imobiliários. Uma alternativa já havia sido discutida no governo anterior. Na época, falava-se em uma alíquota de 15% durante a transição. Para os especialistas, o fim do benefício tributário pode reduzir a procura por esses títulos, mas destacam que quem já tem recursos aplicados nesses investimentos não será prejudicado com a mudança. Até julho deste ano foram emitidos 73,3 bilhões em LCA e 53,2 bilhões em LCI. No mesmo período foram 6,6 bilhões em CRA e 7,1 bilhões em CRI. 5 anos depois do início da crise, a qualidade do mercado de trabalho continua a se deteriorar, apesar da pequena melhora no emprego este ano. Um dos principais indicadores disso é a parcela de trabalhadores com jornada inferior a 40 horas semanais por falta de oportunidade para se ocupar mais. O contingente de pessoas subaproveitadas ou subocupadas alcançou 7,4 milhões de brasileiros no segundo trimestre, maior nível desde o início da pesquisa PNAD contínua do IBGE, em 2012. Mas a precarização cresceu em ritmo mais acelerado entre os mais qualificados. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. Em todo o planeta, 5 bilhões e 1 milhão de pessoas usam algum tipo de aparelho celular. O dado está no relatório da Economia Móvel 2019 da GSMA, empresa de análise que edita anualmente uma publicação reunindo informações sobre essa tecnologia e o ecossistema móvel no planeta. O número equivale a cerca de 67% da população mundial. Se por um lado a penetração desses dispositivos é alta, por outro, o crescimento tem desacelerado e deve ficar na taxa de 1,9% pelos próximos anos. A estimativa é que até 2025 o número de pessoas com esse tipo de serviço aumente em 710 milhões, chegando a 5,8 bilhões. A dificuldade em lidar com as finanças tem sido uma realidade para milhares de brasileiros, fonte de aborrecimentos diversos, podendo inclusive complicar a gestão do dia a dia. Muitas vezes o salário sempre acaba antes do fim do mês e aquele dinheiro extra que aparece de vez em quando some sem sobrar nada para se investir. Pensando em ajudar a organizar a bagunça da vida financeira e facilitar o dia a dia dessas famílias, algumas instituições como o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, a Fundação Getúlio Vargas oferecem cursos online que podem ajudar os mais despreparados a lidar com o seu dinheiro. Mix Notícias. Depois de mais de 2 anos de articulações, a reforma da Previdência finalmente foi analisada e aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados e ganha fôlego no Senado, onde com um número menor de parlamentares, 81 contra 513 na Câmara, a expectativa é de um trâmite mais rápido. O texto aprovado pelos deputados passou pela CCJ do Senado e uma votação na próxima semana tem o apoio do presidente da Casa, o Davi Alcolumbre. Ele espera firmar os acordos necessários com as lideranças partidárias e de bancadas para acelerar os prazos. Entre os atrativos que levam profissionais a sonharem com uma vaga no serviço público, a estabilidade se destaca. Ainda que um cargo da União ou no Estado e município traga prestígio ao servidor, a garantia de permanência no posto é uma das principais características que diferem o setor da iniciativa privada. E é justamente nesse ponto que a reforma administrativa prometida pelo governo Jair Bolsonaro deve mexer. Qualquer mudança, entretanto, terá que passar pelo crivo do Congresso. Contra essa possibilidade, o funcionalismo reage e ressalta que a estabilidade foi criada para proteger servidores que, no exercício de suas funções, venham a ser alvos de perseguição de natureza política. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. O concurso 2186 pode pagar um prêmio de R$80 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 8 da noite, no horário de Brasília, de hoje, em São Paulo. Anteriormente, a Caixa havia informado que o sorteio seria realizado no sábado passado, mas a data foi alterada.
E vamos às cotações. Dólar comercial fechou a semana com menos 0,75%, cotado a R$ 4,07 na fonte do Valor Econômico. Saca de açúcar cristal 50 quilos fechou a semana negociada a R$ 59,88, com menos 0,20% ao dia. Fonte CPE Exalc. E a arroba do boi gordo no estado do Rio em ligeira baixa, cotada a R$ 146 à vista. Fonte Scott Consultoria. Mix Notícias. A tentativa do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de censurar uma revista em quadrinhos à venda na Bienal do Livro marcou um novo episódio na lista de políticos que têm dedicado sua atuação às pautas de costume, o que lhes garantiria aproximação com o eleitorado mais conservador. Há um ano, a vitória do presidente Jair Bolsonaro e de outros candidatos foi em parte atribuída a uma onda conservadora e boa parte dos aliados do presidente afirmam estar em uma guerra cultural. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a decisão judicial proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio Melo Tavares, expedida no sábado, dia 7, que autorizava o recolhimento de obra literária na Bienal do Livro no Rio. Pelo exposto, defiro a liminar para conceder a suspensão da decisão da presidência do TJRJ nos autos da suspensão de segurança, a qual havia suspendido a decisão do desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes nos autos do mandado de segurança do mesmo número, diz Toffoli. ZYL 865, emissora integrante à rede Mix de Rádio 100.7. E agora vamos à equipe Mix de reportagem nas ruas. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix acaba de flagrar aqui o sinal na 28 de março, sentido Jogue, com a Felipe Web. É um sinal muito importante, principalmente aqui para o pedestre, e ele está totalmente apagado no sentido Jockey, tá? Você vem pela 28, passa do Izepan, e aquele sinal ali para você atravessar para Felipe Web está totalmente apagado. Motorista nenhum vai parar, além das condições das ruas aqui na 28 com muitos buracos, né? Então atenção em MTT. Pelo que a gente sabe, já está apagado aqui desde antes do final de semana, desde sexta-feira, e a gente pede providências urgentes. Afinal de contas, o sinal aqui é a garantia do pedestre para poder atravessar a 28 de março. A gente volta a qualquer momento com mais informação da rua Mix 100.7. Mix, juntos no melhor mix. Mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Uma das reclamações que mais tem chegado no WhatsApp da Mix Campos, no 997971007, em relação a animais soltos aqui na Arthur Bernardes. Acabamos de flagrar logo aqui no sentido Arthur Bernardes Jockey, antes um pouquinho da 28 de março, no sinal com a Antônio Manuel, um animal solto, um cavalo solto. E aqui é uma pista de alta, as pessoas vêm em velocidade. Então atenção você motorista que está na Arthur Bernardes sentido Jockey, né? E antes da 28 de março tem um cavalo solto aqui. A gente pede as providências, né, de quem é, de recolher esse animal. E você pode estar mandando seu WhatsApp. Viu o animal solto? Manda o WhatsApp para Mix Campos, 997971007. Mix. Apesar do estilo vibrante em quadra, Rafael Nadal é conhecido pelo controle emocional que, unido ao talento fora de série, levou o espanhol a vencer o russo Medvedev por 3-2 na final do US Open 2019. Depois de 4 horas e 51 minutos de uma desgastante partida, o campeão desabou em lágrimas, manifestando emoção incomum em sua trajetória no tênis. Ainda sobre esporte, agora sobre o Campeonato Brasileiro, pela 18ª rodada, no sábado, o Vasco, jogando diante do seu torcedor com o estádio lotado, foi derrotado pelo Bahia por 2-0 em São Januário. Já o Flamengo venceu o Avaí por 3-0 e viu sua vantagem sobre o Santos aumentar em 2 pontos na liderança do Brasileirão. O Fluminense venceu Fortaleza por 1-0 no Castelão, com a estrela do garoto João Pedro, que marcou o gol da vitória tricolor. Já o Botafogo fez 2-1 no Atlético Mineiro, no Engenhão, e está na 10ª colocação do campeonato. Você ouviu Mix Notícias. Mix.